Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Estou acompanhado aqui hoje do meu amigo Matheus. Era para ser uma live, mas nós tivemos alguns problemas técnicos. Estamos gravando esse vídeo para vocês antes da final do Campeonato Mineiro de 2026, no qual estamos aqui em Belo Horizonte para presenciar esse jogaço entre Cruzeiro e Atlético. Matheus, qual a sua expectativa? A ideia, galera, é que a gente troque uma ideia sobre o jogo aqui de uma forma bem leve, como se estivesse fazendo uma live mesmo, que era a ideia inicial. Qual que é a sua ideia sobre esse jogo aí, Matheus? A sua expectativa? Cara, eu acho que vai ser uma grande final, né? Eu acho que diferente dos últimos anos, que meio que já chegava na final já decidido como seria, né? Ano passado foi contra o América, Atlético América. A gente já sabia ali mais ou menos como é que seria o jogo. Nos últimos anos que foi contra o Cruzeiro geralmente estava mal das pernas, ou estava na Série B, ou estava ali. Essa final vai ser diferente, né, dos últimos anos. Vai ser uma final onde está tudo aberto, onde se o Cruzeiro ganhar é porque é melhor, e se o Atlético ganhar é porque é melhor, não é porque um é muito ruim ou coisa do tipo, igual era nos últimos anos, né? Então, acredito eu que vai ser uma grande final que a gente vai presenciar aqui. Acho que a melhor parte dessa história toda, né, Matheus, é a volta da torcida meio a meio. Acho que foi uma bela sacada da Federação Mineira de Futebol trazer essa final única para esse Campeonato Mineiro, assim como foi em 2022, né, aliás, 2022, mas a gente espera que o torcedor possa aproveitar isso, né, e não agir com violência, trazer qualquer tipo de problema que possa impedir posteriormente de que mais finais únicas possam acontecer. Já que Cruzeiro e Atlético decidiram pôr, ainda mais agora, né, é até entendível isso, que o Atlético tem o seu próprio estádio, então, obviamente, o Atlético não vai dividir o estádio lá. Então, já que a partir de agora a gente vai trabalhar nesse 90-10 nos clássicos, que então o Campeonato Mineiro seja sempre com torcida dividida na final. É claro que nem todo ano vai ser Cruzeiro e Atlético, mas obviamente a gente sabe que quando a Federação Mineira de Futebol pensou a final única, obviamente ela pensou Cruzeiro e Atlético, né, Matheus? Isso. E é até legal, né, o que o Campeonato Mineiro está fazendo, a Federação está fazendo, né? Ontem a gente teve a final do Baiano, Bahia e Vitória, que também foi jogo único, só que a torcida foi única também. Não teve torcida separada, que o policiamento, né, proibiu ali as duas torcidas. Então é muito legal o que o Minas Gerais está fazendo, que é uma coisa que o Rio de Janeiro já faz, né? Que lá o pessoal já consegue mais socializar com as duas torcidas, e a gente agora tem que implementar para que não seja também só um ano, né? Que seja que a gente consegue jogar isso para normalidade, não só em Campeonato Mineiro, como também em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, se acontecer, e tornar algo normal, né? Não algo para a gente bater pau. Agora, falando do jogo, Matheus, do seu lado, obviamente, o lado do Atlético, obviamente você espera uma vitória do Atlético. Qual que é o enredo que você acredita que possa acontecer durante a partida desse título do Atlético? Até conversando em off, você falou comigo que espera que mais uma vez o Hulk vai decidir, né? Então, realmente é essa visão que você tem, mas acha que mais alguns outros jogadores vão se destacar? E uma outra coisa que eu queria que você trouxesse. No caso de uma derrota do Atlético, o que você acha, né? Olhando só a parte do Atlético. Obviamente, se o Atlético perder a final para o Cruzeiro, vai ter muito do mérito do Cruzeiro. Mas o que poderia entrar aí de demérito do Atlético? Ou seja, que tipo de coisa que te preocupa para essa final também na parte de derrota? O fato do treinador ainda estar conhecendo o elenco, algum outro jogador? Então traga para a gente, tanto na parte de vencer quanto na parte de perder o seu pensamento. Cara, então, eu acho que hoje o Atlético Cruzeiro entrou em momentos diferentes, né? Igual a gente estava conversando também no off, você falou, né? Se o Cruzeiro perdesse hoje, o Tite provavelmente iria cair. Do lado do Atlético não tem isso, né? A gente está começando um trabalho novo, então, assim, acredito eu que não vai estragar o ano. O Atlético ganhar ou perder, eu acho que não vai ter grandes mudanças no ano, pelo menos pro lado do Atlético. Acredito sim que a vitória do Atlético passa muito pelo Hulk, mas não só pelo Hulk, né? Tem o Scarpa que tá jogando bem, o Dudu, como você também citou no off, também tem muita, né, qualidade ali para fazer a mudança desse jogo, né? E tem muita vontade, até porque é o ex-clube e tal. Então, assim, o que eu espero, cara, é que o Atlético jogue o que sabe jogar, sabe? Porque se o Atlético jogar o que sabe jogar, acredito que a gente tem capacidade para vencer. Até porque o Atlético sabe jogar contra o Cruzeiro. A gente sabe que quando o Atlético está jogando contra o Cruzeiro, não é a mesma coisa que estar jogando contra o time do interior, de Minas Gerais, ou tá jogando contra, sei lá, um Vasco, um São Paulo. É diferente. Jogar contra o Cruzeiro é diferente.
Então a gente tem total capacidade para ganhar. E tem futebol para isso também, só que os caras têm que querer. Difícil é o cara querer, né? Porque esse ano os caras não estão querendo muito. Mas contra o Cruzeiro, na primeira fase, a gente provou que dá para ganhar. E dá para ganhar bem. Né? Então acredito eu que se o Atlético quiser, ele tem total capacidade para ganhar e ganhar jogando bem, com tranquilidade. E na parte de uma possível derrota do Atlético, você acha que passaria por quais jogadores ou por essa questão de ser um novo treinador? Cara, eu acho que é mais pelo treinador mesmo, mas não por demérito dele, mas eu acho que é essa questão de conhecimento mesmo. O cara, ele acabou de chegar, não tem total conhecimento do elenco. Então, assim, talvez os jogadores também não entendam muito bem o que ele está passando. Então, assim, eu acho que é mais uma questão do treinador ser novo mesmo do que um demérito de determinado jogador, né? Acredito eu que não vai acontecer isso. Eu gosto do treinador, eu gosto dos jogadores. Os jogadores acho que vai entender o que ele está passando. Acho que a gente não vai ter esse problema. Mas se acontecer, acredito que vai passar muito por essa troca de treinadores agora também. Bom, do lado do Cruzeiro, eu vou começar pela parte que mais me preocupa, né? Que é o cenário que o Cruzeiro perca a final do Campeonato Mineiro. Acho que está muito claro já o que a gente deve esperar de ruim desse time num cenário em que perca a final. É algo que eu já falei mais de uma vez com o Matheus em off, que é o seguinte. O Cruzeiro tem um enredo muito claro em jogos decisivos. Então, a pane, que pode fazer com que o Cruzeiro desde tomar uma virada do Atlético, saindo na frente, até ser goleado, que é um cenário que eu não imagino, mas pelo Atlético mesmo. Não acho que o Atlético teria qualidade para golear o Cruzeiro, mesmo com o Cruzeiro sofrendo uma pane, e eu pego como base o jogo da primeira fase do Campeonato Mineiro, onde o Atlético amassa o Cruzeiro no segundo tempo, mas perde muitos gols. Agora, um cenário onde o Cruzeiro entre numa pane total e o Atlético amasse uma grande parte do jogo, aí sim poderia ser um cenário trágico aí de uma goleada. Mas o que me preocupa? Eu não tenho uma preocupação específica com jogadores para essa final. É claro que eu sempre preocupo com relação à expulsão, mas a minha preocupação maior é de uma pane geral que pode fazer com que o Cruzeiro não tenha capacidade de buscar um resultado caso saia atrás, que não tenha capacidade de segurar um resultado ou até de ampliar caso saia na frente, e que não tenha emocional para uma eventual disputa de pênaltis. O Cássio é um baita treinador, baita pegador de pênaltis, mas eu acho que no momento não tem comparação com relação ao que o Everson é capaz de fazer numa provável disputa de pênalti, até porque o Everson ele tem não só capacidade de pegar, como também capacidade de bater o pênalti e decidir. Então, com relação a uma possível derrota do Cruzeiro, isso que me preocupa. Com relação à possível vitória, eu vou me apegar a algumas coisas. O Tite nunca teve tanto tempo para trabalhar quanto ele teve, foram 6 dias de treinamento. Então é a primeira vez que o Tite tem tanto tempo assim para trabalhar, é a última cartada dele. Então pode ser que ele arrisque menos, que ele seja mais conservador em alguns aspectos. Se esse elenco, como a gente já ouviu esse discurso várias vezes, se esse elenco de fato tiver a fim de trabalhar com o Tite, acho que eles vão dar a vida para ganhar esse título mineiro, até porque eles sabem que uma eventual derrota hoje, o Tite quase que 100% ele sai do Cruzeiro. Acho que um cenário de uma derrota hoje, sem com que o Tite seja mandado embora, seria um cenário onde o Cruzeiro jogue muito e fique escancarado que o time perdeu por causa da arbitragem. Um pênalti inexistente, enfim, algo que seja escandaloso do ponto de vista de arbitragem, poderia salvar o Tite da demissão, porém, independentemente disso, ficaria taxado, né, de que perdeu o Campeonato Mineiro, e aí contra o Flamengo, se tomasse uma paulada, que é provavelmente o que deve acontecer, aí ele vai ser, com certeza, mandado embora. Então, é a última cartada do Tite. Então, eu aposto muito nisso, nessa sessão de treino, na disposição dos jogadores, não só para mostrar que querem continuar trabalhando com o Tite, mas também para mostrar que eles têm capacidade de reagir em momentos de decisão. Acho que esse elenco, e não todo ele, né, porque desde que o Pedrinho assume, depois da perda do título do Campeonato Mineiro de 2024, houve uma mudança muito grande no elenco. Então, nós tivemos um elenco que perdeu para o Racing a final da Copa Sul-Americana, um elenco que perdeu a final do Campeonato Mineiro de virada, são parte desses jogadores aí, mas bem poucos já, perdeu o Campeonato Mineiro de virada em 2024, então perdeu a final para o Racing,
Pipocou contra o Corinthians no jogo de ida, mas o gol foi de mão. Mas o comportamento do Cruzeiro foi horrível no primeiro jogo. Eu sempre tiro a pipocada na parte dos pênaltis, que para mim ali a responsabilidade ela é toda do Gabigol, e depois quem bateu foi o Wallace, não dá para esperar nada do Wallace. Então é um time que, tirando contra o Palmeiras, contra o Flamengo, situações pontuais, e o próprio clássico do ano passado na Copa do Brasil, é um time que não vem respondendo bem a jogos decisivos. Então pode ser que hoje eles entrem com a faca nos dentes aí para mostrar que a partir de agora vai ser diferente. Então essa é a minha expectativa com relação ao Cruzeiro vencer o Campeonato Mineiro no dia de hoje. Agora eu queria te perguntar, Matheus, para a gente fechar, dois cenários. O cenário que o Atlético vença o Campeonato Mineiro, a alegria total, e o que você espera do Atlético emocionalmente, na continuidade do Brasileirão, daqui a pouco tem a Sul-Americana, para o restante da temporada, o quão você acha que o título mineiro vai impactar, ou você acha que não vai impactar nada, e o quão você acha que uma derrota pode impactar na continuidade do Atlético nessa temporada? Cara, assim, ganhando, pra mim não impacta nada. É o que o pessoal fala, né, que ganhar estadual só afeta mesmo quem perde, né? Quem ganha tá fazendo obrigação, né? Então, assim, o Atlético hoje tem a questão do heptacampeonato invicto, né? A gente não perdeu nesse Mineiro, mas também pela primeira vez chegar ao heptacampeonato na história. Então, assim, tem muita coisa em jogo, mas eu acho que pro resto da temporada não afeta muito, se ganhar. Agora, se perder, cara, é pressão total, né? Nós dois estamos brigando para não cair no Brasileiro. Agora vai começar os campeonatos internacionais, né? Comigo a Sul-Americana, para você a Libertadores. Então, assim, acredito que isso afeta muito, porque aumenta a responsabilidade. Porque, igual, você pega ano passado, por exemplo, o Atlético teve um ano horroroso, mas no final do ano ficou o quê? Pelo menos a gente ganhou um título. Vocês não ganharam nada, a gente ganhou o Mineiro. Agora, a postagem do Arana, né, sobre isso. Pois é, então assim, agora se a gente perde, não tem argumento. Então assim, aumenta muita pressão. Aí no final do ano vai falar o quê? A gente nem o Mineiro a gente ganhou. E aí? Então assim, eu acho que ganhando mesmo não afeta nada, não vai mudar nada. E perder muda tudo. Eu acho que não muda em relação ao técnico, não vai ser uma pressão em cima do técnico, porque como eu falei, o cara chegou agora, é um treinador novo, tá conhecendo o elenco. Mas eu acho que para as próximas rodadas aumenta muito uma pressão em cima não só do técnico, como também do elenco. Tipo, e aí, vamos brigar para não cair de novo? Pelo terceiro ano seguido? Esse ano não teve nem Mineiro. E a Sul-Americana, como é que vai ficar? Vai querer a Sul-Americana? Então, tipo assim, acho que perder vai falar muito mais do que sobre ganhar. Se ganhar, eu acho que vai ser só mais um dos 7. Eu na verdade, eu vejo 3 cenários aí pro Cruzeiro, não vejo só 2. Eu vejo 3 e o principal deles é a maior preocupação da torcida no momento. O Cruzeiro campeão mineiro, a continuidade do Tite de uma forma arrastada, com o time jogando mal. E apesar da proximidade, né, da Libertadores, o sorteio é dia 19, sem ser na semana que está se iniciando agora na outra, o torcedor se preocupa no momento com o Campeonato Brasileiro. Então, o primeiro cenário é um cenário onde o Cruzeiro ganha o Campeonato Mineiro, o Tite ganhe força para continuar, mas o Cruzeiro não fique bem no Brasil, siga mal no Brasileiro, e mesmo com a eventual demissão do Tite, depois seja tarde demais, né? E a gente já vê muito torcedor do Cruzeiro falando até em rebaixamento, justamente por enxergar que esse elenco não tem emocional para lidar com a situação de rebaixamento. Se o elenco tem dificuldade para lidar com situações de título, imagina se for uma situação de rebaixamento. Então esse é o primeiro cenário que é a preocupação aí do torcedor do Cruzeiro. Um título mineiro, mas que depois isso acabe caindo mal no restante da temporada e gerando a continuidade para o Tite que prejudique o time no Brasileiro e na Libertadores também. O segundo cenário, que é o cenário que eu estou me apegando, é o Cruzeiro campeão mineiro como virada de chave. Campeão mineiro, depois pode ser até que perca para o Flamengo, mas aí, a partir do Vasco, as coisas começam a andar na temporada e também na Libertadores, e o trabalho do Tite vira e engrena de vez. É a grande chance dele. E eu estou me apegando nesse cenário. E o terceiro cenário, apesar de hoje, domingo, ele ser horrível, a longo prazo parece não ser tão horrível assim. O cenário que o Cruzeiro perca o título mineiro, eu acho muito difícil. O Cruzeiro pode até perder o título mineiro com contestação da arbitragem. Agora, perder o título mineiro de forma escandalosa, eu acho um cenário hoje muito complicado para acontecer. Não acredito. Então, eu imagino que um cenário que o Cruzeiro perca o mineiro hoje
na própria coletiva ali, o Tite vai ser mandado embora, e aí na próxima semana a gente pode ter Felipe Luiz, a gente pode ter um treinador estrangeiro que mude o rumo do Cruzeiro na temporada. Eu acho esse cenário, inclusive, até menos preocupante com o primeiro cenário, que é o cenário do Tite continuar, vencer o Mineiro, continuar, às vezes vence nos pênaltis, continua, mas o time continua jogando mal. Agora, eu, mais uma vez, digo, estou apegado no segundo cenário, que é do Cruzeiro ganhar o Campeonato Mineiro e o Tite conseguir mudar a forma desse time jogar no sentido de confiança. O torcedor do Cruzeiro hoje não tem confiança nesse time do Cruzeiro para jogos decisivos. Eu tinha falado para fechar, Matheus, mas queria pegar mais uma coisa para você, que é a questão do jogo em si. Eu queria saber como é que você enxerga o jogo de hoje. Acha que vai ser um jogo amarrado? Acha que o Atlético vai ganhar de uma forma, entre aspas, tranquila, né? Transformar o jogo numa partida tranquila? De que forma que você está enxergando o jogo em si hoje? Cara, eu acho que vai ser um jogo tenso. Tenso, porque, como eu te falei, né? Vai ser um jogo, pela primeira vez em muitos anos, que realmente vai ter uma competição ali dentro, né? Em relação à final, no caso. Então, acho que vai ser um jogo bem tenso. Não acho que vai ser essa tranquilidade 3-0, 4-0, não acho que vai ser nada do tipo. Acho que vai ser definido num detalhe, né? Então, eu acho que, como eu falei, vai passar muito pelo Hulk, do lado do Atlético, e pelo lado do Cruzeiro vai passar muito pelo Caio Jorge. Então, acho que quem errar menos vai ganhar o jogo. O problema é que os dois erram muito, né? Esse que é o grande problema, que o Cruzeiro erra muito, o Atlético erra muito. Os caras chegam, conseguem criar situações, mas não conseguem concluir aquilo em gol. Então, acho que vai ser um jogo bem intenso. Acredito que o Atlético ganhe de 2-1, meu placar já. Acho que vai ser 2-1. De virada? Não, acho que o Atlético faz 1-0, o Cruzeiro empata e o Atlético faz o segundo. Acho que o Atlético vence o jogo. Espero, né, que o Atlético vença o jogo. Mas não me surpreenderia também de ficar um 0-0 amarrado e ir para os pênaltis. Porque tem muito nervosismo, como eu te falei. O Cruzeiro, eu acho que a derrota para o Cruzeiro é muito pior do que a derrota para o Atlético. Muito pior. Porque o Atlético, se perder, vai perder depois de ter ganho os últimos 6. E igual você estava falando sobre o rebaixamento, né? O Atlético hoje, infelizmente, os caras aprenderam a jogar contra o rebaixamento. E isso para o Cruzeiro, para os jogadores do Cruzeiro, pode ser algo novo. Eu não me lembro de algum jogador do Cruzeiro que já tenha passado por isso, por essa questão de brigar pelo rebaixamento, essas coisas. E o Atlético não. O Atlético, infelizmente, nesses últimos anos, a gente está tendo que brigar ano após ano pelo rebaixamento. Então os caras já estão cascudo, né, digamos assim. Então eu acho que a derrota para o Cruzeiro seria muito pior. Então eu não acredito que o Cruzeiro, por exemplo, comece o jogo atacando, indo para cima, que não sei o quê. Então, acho que vai ser um jogo difícil, mas acho que a gente vence de 2-1. Eu até pensava no placar durante a gravação do nosso vídeo aqui. Eu tinha pensado no 1-0 com o gol do Caio Jorge, mas eu vou ficar com 1-0 com o gol do Gerson. Eu vou apostar hoje que a vitória vai ser 1-0 com o gol do Gerson e aquele 1-0 à la Tite mesmo. Tempos antigos. Eu vou apostar nesse resultado e eu não queria palpitar isso, mas vou colocar aqui que se o Atlético vencer, vai passar muito pelo Dudu, de uma forma bem clara, assim, talvez o gol do título, ou pelo Everson nos pênaltis. Mas a minha aposta é que o Cruzeiro vença por 1-0 com o gol do Gerson. Mano, bom jogo pra nós, que seja tudo em paz, em segurança. Para você, curta, comente, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho nas notificações para sempre que eu mandar um vídeo aí, você ser avisado. Muito obrigado, bom jogo. Vou ver se pós-jogo também, pós-jogo vai ser bem corrido, mas vou ver também se eu consigo gravar um vídeo aí para vocês, para a gente falar um pouco sobre esse pós-jogo. Se eu não conseguir, gravo amanhã. Um abraço e até o próximo vídeo.